Olá, gente, tudo bem? Agora a gente vai ter uma aulinha, né? Nada mais do que um clima praiano, para poder. A gente está entrando nessa aula aí, que é uma aula de equinodermos, né? É lá do filo dos equinodermatas, né? Tanto faz eu falar equinodermatas, tá? Que é aí o filo que o principal representante deles é a estrela do mar, que é bem conhecida, né? Da gente, o ouriço do mar, o pepino do mar, e tem uns outros aí que a gente vai estar vendo aos pouquinhos na aula, tá? Uma coisa que é. Por que, que esse filo, assim, a gente acha que são animais simples, né? Mas por que, que eles estão lá muito perto da gente na cadeia evolutiva, perto dos cordados? Esse filo, ele compartilha uma característica com a gente, com os cordados, né? Que é a questão da deuterostomia, que a gente vai ver, tá bom? Então, isso tem que estar sempre muito claro aqui pra gente. Então, olha só. As características principais são exclusivamente marinhos. Você não tem nenhum equinoderma terrestre, nenhum de água doce, tá? Eles são bentônicos. O que são animais bentônicos? Né? A gente tem lá na ecologia 3 classificações. Temos os animais planctônicos, tá? Temos os bentônicos e os nectônicos. O que é isso? Planctônicos é dividido em zooplâncton e fitoplâncton. São as algas e aqui larvas de muitos animais, larvas de peixes, de crustáceos, larvas de equinodermas, porque olha só, as larvas desses animais são planctônicas. O que quer dizer isso? Toda vez que eu falo que eu tenho um plâncton, tá? Ou ele pode ser um zooplâncton, fazer parte dos animais, ou um fitoplâncton, parte das algas, desculpa, né? Dos protozoários. Eles são animais que deixam se levar pela correnteza, eles não conseguem vencer a força da correnteza, tá? São animais planctônicos. Os animais bentônicos são animais sésseis, animais de fundo marinho. Ou eles são fixos ou rastejam, tá? Ou são animais rastejantes. No caso aqui, a estrela do mar é um animal de fundo, mas rastejante, tá? A gente vai ver que tem espécies de equinodermos que são fixos, e aí vai depender do animal. Os nectônicos, né, ou nécton, são animais que conseguem vencer a força da correnteza, são os que têm mais força para nadar, como peixes, mamíferos aquáticos, como baleia, tá? Todos esses se encaixam no nécton, são animais nectônicos, ok? E aí, esses animais possuem endoesqueleto, mas não é um endoesqueleto como o nosso, tá? É um endoesqueleto de calcário e que a eles vão se associar espinhos, como a gente vai ver, tá? No caso aqui do ouriço, se você pegar um ouriço, tem todos aqueles espinhos, deixar ele secar, ele vai virar uma bolinha, tá? Que é um esqueleto de calcário, um endoesqueleto, tem ele por dentro dele. São animais triblásticos, 3 tecidos embrionários, como a gente conhece, são celomados, né? Deuterostômios, aqui é igualzinho aos cordados. São os únicos que compartilham essa mesma característica, ou seja, primeiro o sistema digestório, embrionariamente falando, ele vai dar origem ao ânus e depois dá origem à boca, tá? E aqui eu tenho tanto a boca quanto o ânus em extremidades diferentes. Tranquilo? Simetria bilateral primária e pentarradial. A maioria das larvas tem simetria bilateral, por isso simetria bilateral primária. Depois, essa simetria nesse animal se torna pentarradial, tá? Eu consigo dividir em 5 partes iguais, né? Eu vou formando lá 1, 2, 3, 4, 5. Aqui deu 6, mas são 5, tá? E o sistema ambulacrário ou ambulacral, que é uma característica desse filo também. É uma locomoção hidrovascular. Dentro do sistema vascular, ele se move por água, a gente vai ver, ok?
Vamos lá. Como é que é a nutrição e digestão desse filo? Ele é completo, tem boca e ânus. Se é deuterostomado, tem que ser completo, tá? Exceto nos ofiuros, que a gente vai ver esses animais aqui. Eles são exceção, tá bom? As estrelas do mar são carnívoras e predadoras. Os alimentos são as ostras. As estrelas do mar, elas conseguem com os braços abrir uma ostra, pegar o animal lá dentro e deixar a carapaça, tá? E aí é uma digestão extracorpórea, tá? Extracelular também. E os ouriços se alimentam de algas. Os ouriços, eles, se você vê assim, for para um costão rochoso, eles são tipos de animais que vivem em costões rochosos. Às vezes você olha uma pedra assim, uma rocha, né? Ela tá cheia de buracos. Com certeza foram ouriços que foram escavando ali com uma espécie de dentes, aqueles buracos, para pegar as algas, tá? Eles conseguem cavar buraco nas rochas. E quando você tem uma rocha, uma pedra infestada de ouriço, você quase não tem alga ali. Quando se for num costão, esse costão estiver muito infestado por ouriço, você pode ter certeza, pode olhar em volta, aonde eles estão, tem muito pouca quantidade de alga ou já foram extintas e eles estão saindo dali por falta de alimento, tá? Por isso é até perigoso você, quando você anda numa pedra assim, você dá de cara, pisar, dá de cara não, pisar no ouriço, né? Bom, tem uma outra questão em relação à estrela do mar, que é o seguinte, teve uma questão de vestibular falando que num ostrário, né, que a gente chama de criação de ostras, que são caixas de arame que os criadores jogam no mar, liberam algumas larvas ali das ostras, elas se fixam e crescem ali nessa estrutura metálica. E aí um pescador foi lá e viu que tinha estrela do mar, né, acabando com as ostras. O que ele fez? Com raiva, pegou a estrela do mar, quebrou e soltou, né, jogou dentro d'água. As estrelas do mar sofrem regeneração. Então, por exemplo, de uma metade dela, ela pode dar origem a outra. Né? Ela só precisa de ter uma parte a gente vai ver ali do anel ambulacrário. Se tiver, ela vai dar origem a outra, tá? Então, ela pode se regenerar, ok? A circulação não possui coração nem sistema circulatório, a gente vai ver. A respiração é por difusão e ocorre no sistema ambulacrário e branquial. Depois eu vou mostrar um ouriço ali por dentro para a gente ver como é que é isso. A excreção, não existe órgão excretor especializado. E a eliminação também são pelos pés ambulacrários. Então, respiração, excreção, pés ambulacrários. Não tem gânglios nervosos e um anel nervoso próximo à boca, de onde saem os nervos radiais, que vão, no caso ali, para os braços de uma possível estrela do mar. E a reprodução são animais de sexo separados de fecundação externa. Eles soltam os gametas na água, tá? E seu desenvolvimento é indireto com larvas. Lembrando que as larvas são bilaterais, ok? Aqui, ó. Vamos ver um ouriço aqui para depois a gente ver melhor esse sistema ambulacrário. Aqui a gente tem o sistema hidrovascular, que é o sistema ambulacrário, e os pés ambulacrários. Esses pés aqui, se você um dia tiver a oportunidade de pegar um ouriço na mão, você vai ver que os espinhos começam a se mexer. Mas não são os espinhos eles não são móveis, são os pés ambulacrários que vão se mexendo e movimentando esses espinhos também, ok? Os espinhos aqui, tá? A placa aqui do endoesqueleto, que ela é preta, mas se esse animal morrer, ela ficar muito tempo no solo, acaba ficando branca, porque ela é de calcário. Aqui o sistema digestório com a boca, iniciando aqui, intestino e ânus, tá? Aqui nós temos os dentes, que são bem fortes, tá? Com musculatura e tudo. E aqui a gente tem esse anel nervoso que vai passar por todo esse sistema ambulacrário. Então, se você pegar um ouriço do mar e encostar de um lado, esses espinhos vão mexer para o outro, porque eles são inervados, tá bom? Aqui as gônadas, a parte que a gente chama de ova, né, dos ovários de um ouriço fêmea, ele é uma comida, é uma iguaria, tá? Se come isso. Dentro do próprio ouriço, ele é cozido, isso se come,
né? Eu nunca tive curiosidade de comer, mas já conheço pessoas que já comeram isso. E aqui por onde ele elimina essa água ou puxa a água que está nesse sistema ambulacrário aqui em verdinho, que parece umas ampolinhas, tipo um conta-gota de remédio. Então, é assim que ocorre. O que vai acontecer? Ó, a contração dessa ampola, né, vai fazer a absorção de água. Então, quando essa água subir, ela vai se fixar ali no substrato, tá? Quando essa ampola relaxar, essa água vai para fora de novo, fazendo com que esse pé ambulacrário levante. Então, ela puxou água, se fixou, deixou a água sair, soltou, tá bom? E assim ele vai se locomovendo. Tanto o ouriço como a estrela do mar fazem isso. Bom, aqui a gente tem algumas classes dentro dos equinodermos, tá? Eu vou falar das principais só. São os crinoides, a primeira é o crinoide ou a crinoida, né? Que são semelhantes a flores. Ele tem um corpo em forma de uma taça, virado ao contrário, tá? É um animal bem interessante, um animal difícil da gente ver, né? Eles são conhecidos, um exemplo deles a gente chama de lírio do mar, são animais que vivem em recifes de corais, mas já bem mais profundo, tá? O corpo é pequeno, em forma de taça, que eu falei. A boca e o ânus estão presentes na superfície oral. Esse aqui é uma outra exceção, porque a boca e o ânus estão presentes aqui, e tem um problema da autopoluição. Se alimentam de plâncton e de detritos colhidos pelos tentáculos. Lembrando que eles são sésseis, são fixos, tá vendo? A larva nada, se fixa na rocha e se desenvolve num lírio do mar, por exemplo, que é esse aqui, tá bom? E eles têm umas coresinhas, ok? Bom, o equinoide, né, que são os ouriços do mar. Aqui a gente tem vários, esse aqui é o mais conhecido, que é o preto que a gente vê, esse aqui é o amarelo, tem esse aqui que a gente chama de bolacha do mar, mas que é um ouriço, tá? Você encontra isso aqui muito em praia, com pouca poluição, então não pisa, porque esse animal é assim, ele tá vivo, tá? Deixa ele ali quietinho, não pega esse e joga para a água, não quebra achando que aqui dentro vai nascer uma estrelinha do mar, que não é verdade. Aqui dá muito bem para a gente ver a simetria pentarradial. 1, 2, 3, 4, 5. Consigo dividir em 5 partes iguais, tá? Deixa o bichinho lá e não tá te fazendo mal algum, ok? Então, ó, corpo arredondado, com braços, possui espinhos móveis, como eu falei, e vísceras na carapaça, qual a gente mostrou lá atrás, aqui dentro. Boca e ânus são centrais, mas em polos opostos. Alimentos de plantas, matéria de animal morta, pequenos organismos, e a gente conhece as bolachas da praia, alimentos de partículas orgânicas aqui da areia e do solo. Então, deixa elas quietinhas lá. Ele não vai precisar voltar para a água. Quando a maré subir, ele vai voltar, ele está ali se alimentando. Deixa o bichinho lá, tá bom? Quando você encontrar. Não queira ser um salvador dos animais e jogar ele para a água, não. Deixa quietinho, tá bom? A classe asteroide, que é a classe da estrela do mar, tá? Aqui a gente tem outra coisa, que é muito comum a gente ver, eu quero chamar atenção para isso. Você vai lá para a Ilha Grande, né? Fazer vários mergulhos, e aí já vem aquele mergulhador lá, aquele instrutor da agência que você contratou, né? Vem com aquela estrela do mar enorme para você tirar uma foto com ela fora d'água. Por favor, não tire ela de dentro da água. Se você vê alguém fazendo isso, brigue. Não deixe tirar, porque ela precisa da água ali para respirar. Um pouquinho que ela fica, mas é só uma selfie. Irmãozinho, irmãzinha, você está matando ela, tá? Deixa ela lá, aproveita sua praia de qualquer outra maneira, o bichinho tá lá, não faz mal a ninguém, tá bom? Então, não tire ela da água. Se você vê essa cena aqui, ó, brigue, não pode, tá? Não pode. Ela está morrendo, provavelmente ela, inclusive, irá morrer se ficar muito tempo. Se todo mundo resolver tirar uma selfie com ela, deixa ela lá. Com certeza, se você está com o celular num lugar desse, tem aquela capinha, compra em qualquer lugar, tem capinhas baratíssimas de celular, você leva para o fundo da água, tira uma foto, acabou, tá? Deixa a bichinha lá, não atrapalhe, tá bom? Ela tem de vários formatos, e essa aqui é a estrela Sol, tá?
ela tem vários tentáculos, tá bom? Então, são quase todos das costas marinhas, especialmente em praias e rochas. Seu corpo consiste em um disco central com 5 braços. Tem exceção, que é esse daqui. O ânus localiza na superfície aboral, aqui em cima. O ânus dela em cima e a boca está embaixo. E alimenta-se de moluscos, né, como a ostra, crustáceos e vermes tubícolas que ficam enterrados. Tá? Ela é carnívora, ela não é. Ela pode te morder? Não, mas deixa ela lá, tá? E os ofiuroides, que são esses animais aqui que parece que tem uma estrelinha no meio e uns tentáculos molengas, né? Eles têm 5 braços longos também, não tem anos, que é aquela exceção que a gente falou, são animais noturnos, alimentam pequenos crustáceos, moluscos, mais ou menos do que as estrelas do mar se alimentam. São chamados de serpentes do mar pelo movimento que os braços fazem, tá bom? Isso aqui não é uma estrela do mar mutante, é um ofiuroide, ok? E os holoturos, que são os pepinos do mar, tá? Parecem, né? Um excremento humano, né? Ele tem a boca que tem vários tentáculos aqui na boca. É um animal que, se você tirar dentro d'água, ele espirra água, porque os pés ambulacrários jogam essa água para fora. Né? Eles movem-se como uma lesma, vivem no fundo ali na areia. Não podem ter o corpo exposto a muito sol, né? O alimento é de material orgânico e detritos no fundo do mar. São os invertebrados dominantes nas partes mais profundas dos oceanos. E também tem na praia, tá? O mais famoso aqui, aliás, é o pepino do mar, tá bom? E aqui, galera, a importância desses animais para o homem. Primeiro, eles são pouco utilizados como alimento. O que eu falei é as ovas de ouriço do mar, é comum você ter que comer, né? Mas aqui habitantes lá no Mediterrâneo que usam eles como alimento, né? Aqui, ó, elas podem ser assadas ou cruas, as gônadas do pepino do mar, né? Desculpa, do ouriço do mar. As paredes do pepino do mar, após serem fervidas e secas, produzem o tripang, que é usado para fazer sopas, mas isso aqui não é da nossa cultura, tá? As vísceras de vários equinodermos são usadas para as iscas de peixes. E as estrelas do mar podem danificar culturas comerciais de ostras e mexilhões, fazendo sérios prejuízos aos criadores. A gente fala que essa é a importância para o homem, né? Realmente, elas são importantes para acabar com essa exploração dos animais, né? E nas pesquisas biológicas, a maior utilidade dele são os ensaios de fecundação e desenvolvimento embrionário. Por quê? Dificilmente você vai pegar um embrião humano para estudar o desenvolvimento dele. Então, o desenvolvimento inicial de um ouriço do mar é muito semelhante ao desenvolvimento inicial de um embrião humano, por causa da questão da deuterostomia. Então, ali o período inicialzinho é muito parecido. Então, às vezes, a gente utiliza esse ouriço do mar nessas fases de desenvolvimento, em vez de utilizar, logicamente, embrião humano, tá? E aqui uma curiosidade que eu botei, os equinodermas, né, são o maior filo animal que não possui nenhuma representação de água doce nem de vida terrestre. Eles são, como eu disse, exclusivamente marinhos. Tá bom, gente? Então, é isso aqui. Aqui tem alguns sites, tá, que vocês podem consultar mais sobre equinodermas. Quem quiser pode dar uma paradinha no vídeo agora, tá? E consultar esses sites aí, tá bom? Então, a gente fica por aqui e um grande beijo aí para vocês. Espero que vocês tenham curtido a nossa praia, que muda um pouco o visual ali atrás, né? Tchau, galera. Um beijão.